Olá pessoal, então agora a gente vai dar continuidade, né, à nossa aula dessa semana, a aula de ciclo celular, tá? Já postei para vocês a parte 1, agora bora para a parte 2, tá? Aqui na parte 2 do ciclo celular, a gente vai falar agora de um outro tipo de divisão celular, tá? A gente vai falar aqui da meiose, tá bom? E o que seria a meiose? Na meiose a gente vai ter uma célula mãe, tá? Formando agora quatro células filhas, tá bom? E essa célula mãe é uma célula diploide, tá? Uma célula 2N, e ela vai formar quatro células filhas. Só que essas quatro células filhas serão células haploide, células N, tá? Eu expliquei para vocês essa relação de células 2N e célula N lá na nossa aula de núcleo, tá? Então elas são diferentes porque a mãe é 2N e elas são N, então elas já são diferentes da célula mãe. Mas essas quatro células, apesar de todas elas serem células N, elas também são células diferentes entre si, tá? Então, qual seria, né, a função, qual seria a importância da meiose? A meiose, ela é importante para reprodução, tá? Ela é importante para a formação de gametas, tá bom? Porque se a gente for pegar a espécie humana, por exemplo, os espermatozoides são células N e os ovócitos ou óvulos também são células N. No momento da fecundação, né, essas duas células que são células N, elas vão se fundir e vão resultar num zigoto. E esse zigoto agora será uma célula 2N, né? A gente restaura a quantidade de cromossomos da espécie, que seria 2N. Tudo bem aí? Então vamos ver aqui qual seria o conceito da meiose. A meiose, né, na meiose, uma célula 2N dá origem a quatro novas células N, com a metade do número de cromossomos da célula inicial. Qual é a importância? Variabilidade genética, né, formação dos gametas na reprodução sexuada. Em relação à variabilidade genética, a gente vai ver mais à frente, tá? No decorrer das fases que a gente vai conversar da meiose, ocorre um processo chamado crossing over, tá? Ou permutação, no qual há a troca de pequenos fragmentos de cromossomos, tá bom? Então isso que permite a grande variabilidade genética, tá bom? E aí a meiose, ela é dividida em duas etapas, tá bom? Então a gente chama uma etapa de meiose 1 e a outra etapa de meiose 2. Porque pensa bem, se eu vou ter que formar quatro células filhas, eu vou ter que dividir, digamos, vou ter que ter dois processos de divisão, vamos dizer assim, tá? Então esses dois processos a gente divide em meiose 1 e meiose 2, tá bom? Na meiose 1 a gente vai ter uma célula formando duas células, e aí essas duas células elas já vão entrar em meiose 2. Aí a gente vai ter duas células formando quatro células. Mas aí o resultado final a gente conta do início da meiose ao final da meiose, que aí seria uma célula mãe formando quatro células filhas. As etapas da divisão da meiose vão ser as mesmas etapas que a gente falou na aula da parte 1, né, na aula que a gente falou da mitose. A gente vai ter prófase, metáfase, anáfase e telófase, tanto na meiose 1 quanto na meiose 2, ó, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que como é que a gente vai diferenciar? A gente vai colocar, se é da meiose 1, vai ser a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Se é da meiose 2, será prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Tudo bem? Então, vamos falar agora da meiose 1. Qual a importância da meiose 1? Separação dos cromossomos homólogos, tá? A gente vai já entender isso daí. E ela é dividida, como eu falei para vocês, em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. A prófase 1, tá? Aqui na meiose, ela vai ser extensa e ela vai ser subdividida, tá? E aí a gente vai ver o que acontece em cada uma dessas etapas dessa subdivisão da prófase 1. Então vai ser, na verdade, aqui que eu vou talvez me deter um pouco mais de tempo da aula como um todo. Então, como eu falei para vocês, ela é subdividida, tá? A prófase 1 ela tem os estágios, que podem ser chamados assim, ó, leptonema ou
leptóteno, zigonema ou zigóteno, paquinema ou paquíteno. É aqui, tá, nesse estágio que ocorre o crossing over, que eu falei para vocês. É esse crossing over que é responsável pela variabilidade genética, porque no crossing over a gente vai ter troca de fragmentos de cromossomos. Depois a gente tem o diplonema ou diplóteno e por último a gente tem a diacinese. Então esses daqui, todas essas etapas, todos esses estágios, eles estão dentro da prófase 1. Tá? Então ela é um pouquinho mais longa, ela tem um pouquinho mais de detalhes. Mas não se assustem, tá? A gente vai ver que muitos desses detalhes, na verdade, estão dentro das características da prófase, igual como a gente falou lá na mitose, tá? Então, começando, aqui no leptóteno, o que a gente tem? Os cromossomos condensam-se e tornam-se visíveis. Essa é uma característica de prófase, de modo geral, né? Quando a gente fala de prófase, qual é uma das características da prófase? É o início da condensação dos cromossomos. Mas aqui na meiose, como tem esses estágios, então a gente tem que saber o que acontece em cada estágio. Então, porventura, aparece lá, o que acontece no leptóteno da prófase 1? Aí a resposta seria essa: os cromossomos condensam-se e tornam-se visíveis, tá bom? Então a gente percebe aqui o início dessa condensação dos cromossomos. E no zigóteno, qual seria, né, a informação importante? O que ocorre de diferente? Por que existe esse estágio? Né? O que está acontecendo de diferente nele? No zigóteno ocorre a sinapse. E o que seria essa sinapse? Seria o pareamento dos cromossomos homólogos, tá? Bem aqui a gente tem um cromossomo, tá? Aqui a gente tem outro cromossomo. Percebam que eles já estão, né, duplicados, ou seja, bem aqui tem as cromátides, tá? Essa cromátide é uma cromátide irmã desse daqui, esta cromátide é uma cromátide irmã dessa daqui. Então aqui eu tenho um cromossomo e outro cromossomo. Só que agora eles vão ser ligados, eles vão ser pareados, através de quê? De uma sinapse. E como é que na verdade é o nome dessa estrutura, né, que vai fazer esse pareamento? O nome dessa estrutura é complexo sinaptonêmico, tá? Parece até um trava-língua, mas está bem aqui o nome para vocês lerem com calma, tá? Complexo sinaptonêmico, tá? Fala aí 3 vezes seguida rápido. Complexo sinaptonêmico, complexo sinaptonêmico, complexo sinaptonêmico. Tu não vai esquecer mais, tá bom? Então, isso ocorre aqui no zigóteno, tá? Então, o que ocorre no zigóteno? Pareamento dos cromossomos homólogos. O próximo seria o paquíteno, tá? O paquíteno, geralmente, ele é o que acaba tendo mais destaque, é o que você acaba ouvindo falar mais vezes, justamente porque é nele que vai ocorrer o crossing over. Crossing over também pode aparecer com o nome de permutação, tá? Então, é nessa fase que vai ocorrer a permutação. Então, no paquíteno ocorre o crossing over. E o que seria esse crossing over? Troca de fragmentos entre os cromossomos homólogos. Tá? A gente viu aqui que os cromossomos homólogos eles vão estar, né, conectados pelo complexo sinaptonêmico. Então, eles vão estar aqui muito próximos. Como eu falei, eles já estariam duplicados. Ó, esse aqui, rosinha com a sua cromátide irmã, rosinha. Esse cromossomo rosa, ele vai ter um cromossomo homólogo, que é esse cromossomo verde, que também é formado por duas cromátides. Eles vão estar ali próximos e vai ocorrer umas quebras, tá, nas extremidades desses cromossomos. E aí, quando for ocorrer a junção dessas quebras, vai ocorrer uma troca, tá? O fragmento que era do cromossomo verde passa para o cromossomo rosa e o fragmento que era do cromossomo rosa passa para para o cromossomo verde. Então esse daqui seria o resultado da permutação. Então a gente percebe que há troca de fragmentos entre quem? Entre os cromossomos homólogos. E isso daqui, tá? Esse crossing over, ele é importante para que lá no final da meiose a gente tenha de fato como resultado 4 células diferentes entre si. Por que elas vão ser diferentes? Justamente porque houve a troca desses fragmentos, tá bom? A outra fase que a gente tem seria o diplóteno. E o que ocorre nele?
ocorre o desaparecimento do complexo sinaptonêmico. Desculpa, olha, de tanto eu falar que era um trava-língua, acabei travando. Ocorre o desaparecimento do complexo sinaptonêmico. Tá? Então, aquilo que mantinha, de certa forma, esses cromossomos homólogos ali juntos, próximos, vai se desfazer. Então, como resultado, a gente vai ter a separação desses cromossomos homólogos. Só que esses cromossomos homólogos agora, né, depois de já ter sofrido ali o crossing over, eles estão de certa forma um pouco que entrelaçados, tá bom? Então esse entrelaçamento, esse ponto de ligação entre eles, tá? Esse ponto onde um está passando por cima do outro, são chamados de quiasmas. Então, com a saída do complexo sinaptonêmico, os cromossomos eles vão ter a tendência a se separar, mas eles ainda não se separam por completo, porque eles vão estar, digamos assim, ainda enrolados em algumas regiões. Eles vão estar enrolados nas regiões chamadas de quiasmas. Então, a gente vai ter aqui nessa fase também uma melhor visualização dos quiasmas. E o que são esses quiasmas? Pontos de contato entre os cromossomos. Tudo bem? E aí, para a gente finalizar a prófase 1, a gente tem a diacinese. O que seria, né? O que ocorre na diacinese? A terminalização dos quiasmas, ou seja, os cromossomos eles ainda estavam sendo mantidos próximos ali, né, unidos, justamente por esses quiasmas. Mas só que esses quiasmas eles vão deslizar até as pontas dos cromossomos, vamos dizer assim, né? Então os quiasmas deslizam para as extremidades dos cromossomos. Isso ocorre aqui na diacinese. Desaparecimento do nucleolo e desintegração da carioteca. Olha, isso daqui também não é novidade. Isso aqui é uma característica de prófase. A gente viu isso ocorrendo lá na mitose também, né? Numa das características da prófase que a gente viu lá na mitose, não tinha o desaparecimento do nucleolo e o desaparecimento da carioteca, né, da membrana nuclear. Aqui também isso vai ocorrer, só que dentro da diacinese. Mas, de qualquer forma, é dentro da prófase, né? É uma característica de prófase. E os cromossomos migram para o equador da célula, ou seja, os cromossomos irão se direcionar para a região central da célula, região equatorial da célula. Por quê? Porque findando a prófase, qual é a etapa seguinte, que é justamente caracterizada pelos cromossomos estarem na região central da célula? É a metáfase. Como a gente está falando de meiose 1, é a metáfase 1. Qual é a característica da metáfase 1? Cromossomos com grau máximo de condensação, isso é característica de metáfase, tá? Se posicionam na zona equatorial da célula, na região central da célula. E aqui, né, a gente tem uma característica da metáfase 1, ou seja, da meiose 1, que é o quê? Formação de placa metafásica dupla, tá? Ou seja, a gente tem aqui, ó, os cromossomos homólogos lado a lado, aqui na região central da célula, tá bom? Isso daqui ocorre apenas na meiose 1. Desculpa, aqui na metáfase 1 da meiose 1, tá bom? E percebam aqui, né, os fragmentos trocados aqui no crossing over. Depois disso, a gente passa para a anáfase. Então, cada cromossomo homólogo vai ser puxado para uma extremidade da célula. Eu vou voltar na imagem anterior só para vocês fazerem o comparativo. Ó, eu vou puxar este cromossomo todo para cá, este cromossomo todo para cá, este cromossomo todo para cá e este cromossomo todo para cá, que é o que a gente vai ver na próxima imagem. Essa situação, né, este momento que os cromossomos estão saindo daqui da região equatorial, estão migrando, né, para cada uma das extremidades da célula, isso é uma característica de anáfase. Então, qual é a característica da anáfase 1, da meiose 1? Migração dos cromossomos homólogos para os polos da célula. Beleza? E aí a gente segue para telófase 1. E aí a telófase também vocês vão ver que são as mesmas características da telófase como um geral, tá? Então, reaparecimento da carioteca e do nucleolo, isso é característica de telófase.
Descondensação dos cromossomos, também é característica de telófase. Desaparecimento das fibras do fuso, né, também é característica de telófase. E ocorre a citocinese, tá? Ocorre a separação aqui do citoplasma, formando efetivamente duas células. Tudo bem? Aí a gente vai ter um pequeno intervalo entre a meiose 1 e a meiose 2. Mas prestem atenção que isso não é uma outra intérfase. É só um intervalo entre essas duas divisões. O nome desse intervalo é intercinese. Tá? Ele é um intervalo entre a primeira e a segunda divisão da meiose. É muito curto e não ocorre outra duplicação de DNA. Isso é muito importante. Tá? Na intérfase, a gente tem a fase S, que é a fase onde ocorre a duplicação do DNA. Então, essa fase já ocorreu. Antes de iniciar o processo da meiose, isso tudo já ocorreu. E aí a gente teve a divisão, né, a meiose 1. Agora a gente tem um pequeno intervalo e já vai iniciar a meiose 2. Ou seja, é só uma segunda etapa, uma segunda divisão da mesma divisão, do mesmo processo, que é o processo de meiose. Então não vai haver duplicação do DNA. A gente vai continuar tendo aquele mesmo DNA. Até porque lá no final eu quero formar células haploides. Eu não quero formar células diploides, tá bom? Eu não quero simplesmente fazer cópias da célula mãe. Se eu quisesse fazer cópias da célula mãe, eu fazia mitose e não meiose. Na meiose, o meu objetivo é a formação de células haploides que vão ser úteis lá na reprodução. E aí o que vai ocorrer, sim, seria outra duplicação dos centrosomos. Né? Agora, como a gente tem novas células, essas células vão ter que duplicar seus centrosomos para que eles fiquem lá nas extremidades celulares e possam, né, emitir as fibras do fuso e ajudar no processo de divisão celular. E aí a gente tem início na meiose, da meiose 2. Agora, a importância é a separação das cromátides irmãs. Na meiose 1 era a separação dos cromossomos homólogos. Agora será a separação das cromátides irmãs. E aqui também vai ser dividido em prófase, metáfase, anáfase e telófase, mas agora, como é meiose 2, vai ser prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Em relação às características, tá? O que vai ocorrer em cada uma dessas etapas, conceitualmente, é muito próximo, tá? É muito parecido com o que a gente falou lá na mitose, tá? Mas são processos diferentes, tá? Que fique claro isso. Então, o que ocorre na prófase 2? Migração dos centrosomos, né, para as extremidades celulares. Inicia a condensação dos cromossomos e ocorre o desaparecimento da carioteca e do nucleolo, características gerais de prófase. Na metáfase, né, os cromossomos posicionam-se na zona central da célula, na zona equatorial, tá? Só que agora percebam que não é mais uma placa metafásica dupla. A placa metafásica dupla é lá da metáfase 1, tá bom? Aqui a gente já tem a placa metafásica simples, tá? Então, ó, formação da placa metafásica simples. Aí as fibras do fuso ligam-se, né, aos cinetocoros que vão estar nessas regiões aqui de constrição dos cromossomos. Bom, aqui a gente tem agora a anáfase 2. Vocês percebem que agora os cromossomos eles estão sendo puxados, né? Característica de anáfase, eles estão sendo puxados para as extremidades das células, para as extremidades opostas das células. Então, a anáfase 2, tá, ela vai ser caracterizada porque ocorre a separação das cromátides irmãs. Na metáfase 2, a gente tinha aqui os cromossomos, né, com suas cromátides irmãs ainda. Aqui na anáfase, aquele cromossomo se rompe e cada uma das cromátides irmãs vai se direcionar para um dos polos das células, beleza? Então a gente tem aqui a migração dos cromossomos para os polos das células. Isso daqui é característica de anáfase, tá bom? Então o que geralmente ocorre na anáfase? É justamente a separação, né, dos cromossomos sendo puxados aqui para as extremidades da célula. Nesse caso aqui da anáfase 2, né, na metáfase 2 a gente tinha a placa metafásica simples,
bem aqui, houve a separação das cromátides irmãs e cada uma dessas cromátides foi levada para a extremidade da célula. Beleza? E aí a gente vem para a telófase 2. Lembra sempre que a telófase é um espelho da prófase, tá? Tudo que ocorreu na prófase é desfeito na telófase. Então, na telófase a gente vai ter o reaparecimento da carioteca e do nucleolo, a descondensação do cromossomo, né? Descondensação cromossômica, e após a telófase ocorre a citocinese, que é a divisão do citoplasma. E aí, como a gente está falando de meiose, como resultado final, a gente vai ter a formação de 4 células haploides e geneticamente diferentes, tá bom? Então aqui eu tenho uma imagenzinha que, digamos assim, resume a parte 1 e a parte 2 aqui da nossa aula, tá bom? Então, olha, a gente tem aqui a intérfase, que precede a divisão, independente da divisão. Antes de ocorrer uma divisão, a gente tem a intérfase. Par de cromossomos homólogos na célula diploide parental. Na fase S vai ocorrer o quê? A duplicação dos cromossomos. Então, aqui a gente vai continuar tendo um par de cromossomos homólogos, só que agora eles estão duplicados, né? Cada cromossomo homólogo agora é formado por 2 cromátides irmãs. E aí ele vai entrar no processo de divisão. Se for uma mitose, o resultado, né, dessa divisão vai ser a separação das cromátides. E aí eu vou ter uma célula mãe formando 2 células filhas, exatamente iguais entre si e iguais à célula mãe que a originou. Aqui é uma célula 2N, essas daqui também são células 2N. Tá bom? Agora vamos supor que essa célula ela vai entrar em meiose. Aí ela vem primeiro aqui para a meiose 1. Na meiose 1 a gente tem a separação dos cromossomos homólogos. Então, ao final da meiose 1, a gente vai ter cada cromossomo homólogo aqui, né, separado com suas cromátides irmãs. E aí ele vai entrar numa nova divisão, né? Ele vai na divisão seguinte, que é agora a meiose 2. Lembra que a meiose ela é composta de 2 divisões dentro de uma só, né? O nome da divisão é meiose, mas essa meiose nela ocorre em 2 divisões. Uma que é a meiose 1 e outra que é a meiose 2. Então, ao final da meiose 1, cada uma dessas células aqui formadas vai se encaminhar a um novo processo de divisão, que ocorre aqui na meiose 2. E aí a gente vai ter a separação das cromátides. E aí a gente tem a formação agora, olha, de 1, 2, 3 e 4 células filhas. Essas células elas são iguais à célula mãe que originou? Não, não são. Essa célula aqui é uma célula 2N. Essas células aqui elas são células N, tá? E elas são também diferentes entre si, tá? Por que elas são diferentes? Apesar de nesse desenho não estar muito claro, tá? Não está pintadinho aqui um fragmento vermelho e aqui um fragmento azul, mas vocês têm que lembrar que na meiose 1 ocorre o crossing over. E o crossing over permite que as cromátides não sejam iguais, né? Permite a variabilidade genética, a mistura entre o material genético. Então, dessa forma, essas 4 células elas são também diferentes entre si. São 4 células haploides, 4 células N, mas elas são diferentes entre si. Tá bom? Bom, pessoal, obrigado, né? A segunda parte da aula de ciclo celular que eu tinha para mostrar para vocês era essa parte da meiose, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar ou no chat da plataforma, tá? Ou vocês também podem conversar com o representante de vocês, que eu acho que eu já tenho o contato de todos os representantes. Eu vou estar enviando uma mensagem para eles ainda essa semana, para a gente agendar a nossa próxima aula, tá? E aí a nossa próxima aula a gente já vai tentar fazer ao vivo, tá bom? Mais informações vocês vão ver ou através dos representantes ou lá na nossa plataforma, tá bom? Obrigado e até a